como é que tá, hein? Tudo bem? Eu sou a Chica Lângaro e convidei a Juliane Ferraz para contar a história de hoje. A Ju é mestre de cerimônias. Ela é proprietária da JW Cerimoniais e ainda arruma tempo para ser comunicadora. A história de hoje aconteceu justamente num casamento. Lembra de clicar em inscrever, lembra de ativar as notificações também, hein? E se você tiver uma história muito legal, manda uma mensagem pra gente contando. A sua história pode virar um episódio. Nexo, porque a vida nem sempre tem. Então, Chica, num casamento que a gente fez, era no interior, né? Era um casamento rústico, a decoração era toda rústica, então tinha feno, tinha roda de carroça, era um lugar ao ar livre, lindo, maravilhoso, um lugar muito bacana mesmo, bem no interior mesmo, aqueles que a gente colocava tenda e era toda a decoração com cadeiras rústicas. Inclusive, estava chovendo nesse dia, o que deixou, por um lado, mais lindo ainda a cerimônia, porque no momento que a noiva entrou, ela entrou descalço e todos os convidados estavam com guarda-chuva. Então, foi muito diferente. Mas a história é a seguinte: a aliança do noivo foi perdida. Aconteceu o seguinte, vou contar para vocês. Nós estávamos organizando, e eu tenho muito costume de, um pouquinho antes de iniciar a cerimônia, das entradas e fazer todo o protocolo, eu faço um checklist para verificar se está tudo ok. Enquanto eu estava analisando, verificando com a noiva que estava na casa dela, o fotógrafo resolveu tirar umas fotos com as alianças. Só que o porta-aliança naquele casamento era um acrílico, era um coração lindo de acrílico, e você abria como se fosse uma caixinha de acrílico em formato do coração. E dentro estavam, então, as alianças. Mas as alianças estavam somente num pedestal, cada um em um pedestal. Não tinha nada amarrado, não tinha nada segurando as alianças. Aí o fotógrafo pegou as alianças, tirou as fotos, ficaram lindas as fotos. Eu vi depois, realmente valeu a pena. Mas ficaram lindas as fotos. E o que aconteceu? Nesse momento, depois que ele tirou as fotos, simplesmente ele fechou a caixinha e levou lá para o local onde estava, onde eu ia, por último, verificar. Quando eu cheguei, que fui falar com a noiva, eu olhei para o acrílico, para o coração de acrílico, só estava uma aliança. Aí eu me desesperei. Eu fiquei desesperada, conversei com as minhas assistentes. Gente, e agora? Até a gente chegar ao ponto de que quem pegou por último foi o fotógrafo, e aí eu fiquei procurando e falando com todo mundo, olhando para o chão discretamente, porque os convidados não poderiam saber, muito menos o noivo que já estava por ali, né? E nem chegar essa notícia à noiva. A gente ficava olhando, dava uma olhada por ali, até que eu perguntei para o fotógrafo: por um acaso você não viu se alguém, ou mesmo alguma criança, alguém acabou pegando a caixinha do coração de acrílico, que é o porta-aliança desse casamento? Aí eu peguei, ele comentou comigo. Aí, de vez que o meu coração começou a acelerar. Eu falei: aonde que você levou? Aí eu fui tirar umas fotos ali no feno, né? Um local assim que era cheio de uns quadrados de feno, que eram um local da decoração. Aí ele comentou comigo: a última foto que eu tirei foi ali. Guardei as alianças e trouxe para cá. Resumindo a história, a aliança caiu na grama, no chão, na terra, em algum lugar por ali. Chovendo, grama, feno, aliança. E encontrar essa aliança, menina, você não tem noção. A gente fez uma força-tarefa com todo mundo, era celular ali com a lanterna ligada, era até São Longuinho apareceu nessa história, Chica. Sério, São Longuinho, São Longuinho. A gente brinca São Longuinho, né? Que nem é assim o nome, mas na hora São Longuinho, São Longuinho, eu dou 10, 15, 20, 30, 50 pulinhos. Eu nem lembro quantos pulinhos eu falei que eu ia dar. Mas é que depois que a gente encontrou a aliança, foi encontrada, graças a Deus, realmente eu comecei a pular, né? No meio lá, antes da cerimônia, todo mundo olhando, tipo, o que essa doida tá fazendo? Mas eu tinha que cumprir minha promessa, vai que alguma outra coisa ainda acontecia no meio da cerimônia. Então, para não acontecer isso,
eu tive que fazer o São Longuinho e graças a Deus deu tudo certo. A noiva e o noivo casaram, o noivo ficou com a aliança e eu já estava pensando, no meio ali antes de encontrar a aliança, eu já estava pensando, e se não encontrar? A gente ia ter que ter um plano B. Não sei assim o que eu iria fazer. Eu tinha pensado até em verificar se ele tinha aliança de noivado, no último caso, né? Mas ainda bem que a gente encontrou as benditas alianças do casamento. Nexo, porque a vida nem sempre tem.